E aí, galera, quanto tempo, né? Bem, hoje eu vou continuar aquele projeto que a gente tem no ChatGPT, onde a gente parou exatamente nesse lugar aqui, né? Se você não lembra, eu acho que hoje é a parte 4, né? Eu tenho que conferir bem certinho, mas eu acredito que sim. A gente parou então aqui, ele já estava executando as ordens, né? Eu só abri aqui para ver e relembrar onde que eu tava. E aí a gente colocou um take profit, um stop loss ali, né? E ele deu aqui já essas entradas, né? O expert aqui a gente desenvolveu lá no ChatGPT e a gente tá nós estamos mexendo aqui de modo que quando ele dá um cruzamento de média, ele faz compras ou vendas, né? Só que existem alguns problemas que nós temos aqui, e um dos problemas que nós estamos enfrentando é justamente quando eu tenho uma abertura para cima e aí novamente ele revira para baixo. No caso aqui o ChatGPT, ele fez uma verificação, né? Olhando aqui o código por cima, a gente já consegue perceber, por exemplo, que lá no antes dele abrir uma posição de compra, ele faz uma verificação se há uma posição de venda aberta. Acontece que pelo nosso nível de stop loss e take profit, isso provavelmente não vai acontecer, mas digamos que eu esteja trabalhando com um valor muito maior do que isso. Como é que eu vou saber se existiu uma inversão da média ali? Então, o que que eu posso fazer aqui? Ó? Inicialmente, eu posso aumentar aqui o nosso take profit, que ó, eu vou simplesmente fazer isso, ó, aumentar para 1.000 e 2.000. Por que isso? Porque é bem provável que num período de pontos de 1.000 a 2.000, o próprio expert, né, as próprias médias virem novamente. Só que acontece um problema aqui, ó, quando eu executo, ó, eu vou executar e ele fica tudo certinho, né, deu certo aqui, né, ele dá uns valores muito loucos aqui, ele dá uns traços também, e dá um valor muito legal, inclusive, né, só que eu não sei se está acontecendo essa verificação. Então, o que que eu vou fazer, ó? Se tá acontecendo, se ele tá passando aqui, né? Eu poderia dar um print, alguma coisa, né? Mas eu gosto muito de trabalhar com debug break. Eu coloco aqui um ponto de interrupção, que quer dizer isso, né? Então aqui, se ele entrar nessa parte aqui e ele estiver, ó, se ele tiver uma posição que ele vai abrir comprada, vendida, né? Lembra que a gente já fez isso, é, a gente já deixou essa forma, né, dele fazer uma verificação aqui, né? Ó, se acontecer isso, se as médias se cruzarem, né, ele vai abrir uma posição de venda. Só que assim, ó, se ele abrir uma posição de compra, ele tem que primeiro ver se tem uma venda aberta. E se ele abrir uma posição de venda, ele precisa ver se tem alguma compra aberta para que ele venha fechar. Ó, ele tem um close position, certo? Então a gente vai ver isso. Se em algum momento ele vai acontecer esse tipo de coisa. Ó. Então eu coloquei o debug break simplesmente aqui na verificação, né? Esse close position aqui não existe no MQL5, existem outras formas. Né? Close position é do MQL4, então vamos executar novamente agora com um stop loss bem maior. Então agora a gente vai rodar ele aqui, né? Ó, e já deu ponto de interrupção. O que quer dizer isso? Ó? Debug break, né, significa que eu estava com uma compra aberta, né? E aí ele ia abrir uma venda. Só que antes de abrir uma venda, ele teria que fechar essa compra. Então ele já veio aqui no debug break, dado que eu utilizei um stop loss muito maior aqui, né? Só para fazer o teste. Então isso já aconteceu aqui, nem tá aparecendo muito. Agora apareceu aqui. Nem tá aparecendo muito o ponto, né? Que correu a interrupção, né? Então nesse caso aqui fica um pouco complicado até de mexer aqui. Deixa eu ver se consigo dar um passo aqui. Não, acho que não foi. Vamos dar mais um passo. Foi, foi, foi. É. Então aqui eu já tenho certeza que ocorreu. Ó, agora dá pra gente ver aqui, ó. Exatamente isso que aconteceu, olha. Então ele fez aquela verificação, né? Onde fez um cruzamento para cima e fez um cruzamento para baixo. A gente colocou aqui uma setinha indicando o ponto. Eu acredito que seja isso, né? Eu não me lembro direito. E aqui ele indicando outra virada, né? Não tenho certeza. Mas acho que é isso. Ele tá stop loss, né? Então agora você vê, por exemplo, que ele tá com stop loss muito grande, né? E ele fez uma virada de média. Beleza, mas eu quero ter certeza, um pouquinho mais de certeza de se tá certo essa minha verificação. Eu posso fazer algumas coisas. Entre elas aqui eu posso, por exemplo, dar um print, ó. Print, é, posição será invertida. Qualquer coisa para eu saber, né?
posição será invertida. No caso, uma compra vai ser uma venda. Eu coloquei qualquer coisa aqui só para eu saber se realmente existiu, porque eu ficar também verificando ali no gráfico não é uma coisa simples. Vocês perceberam que realmente é difícil a gente perceber. Então eu vou colocar aqui, ó, a posição será invertida, vou colocar o debug break aqui também no Open Buy Position. Então agora vou compilar. Por enquanto, lembra que eu estou utilizando aqui os Take Profit Stop Loss aqui. Vou compilar eles aqui, vou executar. Vamos ver aqui. Ele vai dar um debug break, beleza, né? Mas o que eu quero ver aqui? Eu quero ver se aqui no diário ele deu alguma mensagem, né? Ele não deu mensagem ainda, né? Deu uma mensagem de vender. Vamos ver aqui. Vou voltar. Ó, coloquei embaixo, né? Ctrl X eu coloco em cima, então aqui, ó. Tem que lembrar disso, tá? O print vem antes do debug break, beleza? Vamos executar novamente pra gente ver. E a minha ideia é que no prompt, ó, ele travou aqui, né? A última linha que ele executou antes de travar o código, né? Que tá aqui setinha verde, foi a posição será invertida. Então aqui, ó, já está aqui. Independente de estar aparecendo alguma coisa aqui na tela, eu já tenho certeza que está aqui dentro. Beleza, então agora a gente vai fazer a operação de fazer a reversão. Antes ele dizia o seguinte, ó, encerra a posição de venda antes de abrir uma posição de compra. Só que isso infelizmente não vai acontecer aqui, né? Então nós vamos utilizar aqui um material, né, que eu procurei lá na MQL5 mesmo, né? E ele tem aqui relacionado a Position Close, né? O pessoal pediu lá como é que faz um fechamento de posição. E então aqui, no caso, eles deram o exemplo, né? Ele deu um exemplo lá do seguinte, ó. Ele vai fazer uma iteração, onde ele vai ver o número de posições que tem, e aí ele vai selecionar essas posições pelo índice, né? E vai fazer uma iteração, no caso ele vai fazer uma verificação por posição. Aí ele vai pegar o símbolo e vai ver se ele bate com o mesmo símbolo que eu estou passando aqui, né, no caso, né. A gente vai fazer uma adaptação. E aí vai ver se o número mágico bate. E aí qualquer coisa, se for a mesma coisa, a gente vai fechar a posição, tá? Uma coisa que fica interessante aqui de a gente ver é que agora ele não está utilizando somente o includes, trade no caso, né? Agora ele utiliza o position também, porque se veja que ele vem aqui, ó, mtrade, né? E mposition ticket, né? Então agora eu preciso de algumas outras coisas. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui só para a gente fazer uma adaptação e a gente vai estudando ela depois, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, Ctrl V, vou aqui em criar estilo, né? Vou tirar esses comentários aqui. E se eu for executar agora, né, vai dar um monte de erro. Primeiro porque eu já não tenho position ali, ó, já deu errado. Mposition não está declarado. Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui vou continuar aqui e vou incluir agora esse mposition aqui. Ctrl C. Vamos lá, ó. Vou incluir aqui em cima, Ctrl V. Eu vou tirar esse trade que já está ali, né? Aí quando eu compilo já dá um pouco menos erros, né? Mas ele dá um erro de mname e mmagic. A primeira coisa que eu vou fazer aqui já é colocar aqui em cima, né? As duas. E aqui as instâncias eu vou deixar aqui embaixo. Agora, quando eu venho aqui, clico em cima, ele vai me dizer que o mname, mposition symbol, é igual a mname. Então, agora, o que eu posso fazer aqui? É claro que eu poderia, né? Nessa verificação aqui, eu poderia simplesmente... eu não precisaria fazer esse position symbol porque eu estou fazendo aqui embaixo, tá? A gente vai substituir ele depois. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu já coloquei número mágico aqui, ó. A gente não colocou número mágico aqui ainda, tá? Não tem número mágico esse robozinho. Então, o que a gente vai fazer? O número mágico serve, né, pessoal? Pra gente fazer uma verificação se ele é do mesmo tipo do robô, tá? Então, nós precisamos fazer duas verificações aqui para encerrar a posição. Uma nós vamos verificar o símbolo e a outra da posição que está aberta, né? Que a gente quer inverter, a gente quer fechar ela, né? Antes de fechar aqui embaixo, a gente precisa verificar se tem uma posição aberta, se o símbolo é o mesmo e se a posição foi colocada pelo mesmo robozinho. Então a gente vai fazer o seguinte por enquanto, ó. Nós vamos tirar essa parte aqui do mPosition Symbol.
Vamos comentar aqui, ó, e vamos fazer só a primeira verificação aqui. Isso aqui já é suficiente. A gente vai voltar nisso aqui, né, nessa parte M-Position Magic. Mas por enquanto é importante que a gente só faça essa parte aqui, né? Então quando eu compilo aqui ainda vai dar errado mname. Por que mname? Mname aqui ele está puxando uma variável, né? Que é o símbolo. Deixa eu pegar aqui, ó. A mname, ó. Ó, mname é uma string que no caso ele está usando EuroSD, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu posso passar aqui, ó, simplesmente, ó, símbolo. Que daí eu vou puxar o símbolo onde está o expert, né? E aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou verificar em cima do símbolo do gráfico. Quando eu coloco isso aqui, símbolo, eu coloco em cima do gráfico, tá? Vamos ver se agora compilando ele vai dar certo. Ele dá certo, tá? Mas agora, eu vou tentar explicar o que acontece, ó. Então, nós estávamos com uma posição aqui de venda, né? E aí ele vai dar lá um sinal que vai ser para compra. Quando ele vai fazer a compra, ele vem aqui e faz essa primeira verificação, que a gente vai tirar, já estou avisando vocês que isso aqui vai sair daqui para frente. E depois a gente faz então aqui uma seleção para ver se eu tenho então uma posição do tipo venda, né? E aí, dado seja o mesmo símbolo, isso que o ChatGPT escreveu, né? Sendo o mesmo símbolo e sendo uma posição de venda, eu fecharia então, daria um close position. No entanto, não dá para fazer isso, sinceramente, aqui facilmente aqui no MQL5, porque se eu colocar só trade position, ele não tem essa função. Eu precisaria pegar pelo ticket. Então, por isso que eu preciso fazer uma iteração de posições abertas, onde eu vou selecionar cada uma pelo ticket. E aí vou fazer uma verificação se o símbolo é igual ao símbolo do gráfico, onde está o expert. E vou fazer também uma verificação se o número mágico é igual. No caso, como nós não colocamos número mágico, eu simplesmente tirei aqui por enquanto, tá? Mas eu vou colocar depois. Aí então a gente vai fechar a posição, tá? Então é bem simples assim. A primeira coisa que eu vou fazer aqui então é copiar essa parte aqui, ó, Ctrl C, e vou colocar ela aqui, ó. Então depois do close position, nós vamos colocar aqui também. Quando eu compilo não vai dar erro nenhum, porque as duas coisas são iguais. Então agora, se eu fizer isso aqui, claro, ele vai fechar aqui, mas ele vai dar ele vai fechar a posição. Para verificar se eu realmente fechei a posição, eu vou colocar esse print aqui dentro, tá? Só que lembrando que agora, ó, quando eu coloco um argumento apenas, eu posso deixar ele sem chaves, mas no caso, se eu quiser deixar ele dentro das chaves, quando eu quiser colocar mais um argumento, eu preciso colocar chaves, tá? Então agora eu vou colocar aqui, eu vou colocar assim, a posição foi fechada. Só para eu ter um exemplo aqui de que eu entrei na iteração e consegui fechar, tá? Eu poderia dar um código de retorno aqui também, né? Eu vou fazer essa mesma cópia aqui, ó, ali para baixo, tá? Cada um vai fazer de um jeito, né? Eu tô só fazendo aqui de um jeito que eu acho que fica fácil para eu entender e explicar. Então agora eu tenho o debug break aqui, mas só que ele vai entrar primeiro nessa iteração aqui e vai fechar a posição, tá? E aí eu vou ver se eu tenho uma posição fechada. Compilo. Lembrando que eu estou sempre fazendo esses vídeos aqui baseado no raciocínio que eu tenho na hora, né? Às vezes pode mudar alguma coisa, né? Dependendo da forma que eu tô. Ó, fechou. Olha, entrou no debug break. Vamos dar uma olhada aqui na posição, como é que foi. Ó, a posição foi fechada, ó. Ordem send, né? Olha, deu aqui, ó, vender, comprar, né? Ó, comprou e a posição foi fechada. A posição foi fechada. Então ele entrou naquele ciclo lá e saiu, né? Então ele veio com uma ideia de comprar, onde que ele tá aqui, ó. Então ele veio, ó, comprar, ele tinha uma posição aberta, ele fechou aquela posição aberta, né? A ordem foi fechada e aí ele vai comprar, tá? O que que eu vou fazer, ó? Eu vou tentar tirar aqui, eu vou tirar aqui, eu vou encerrar ela e vou tentar fechá-la aqui embaixo. Vamos ver se eu consigo fechá-la aqui embaixo. Eu não tenho certeza que vai dar certo isso. Eu acho que não vai dar certo, mas vamos fazer de novo porque eu sei que é aqui que aconteceu. Por que que eu vou fazer essa mudança? Porque eu quero fechar ela e abrir a posição de compra e depois pausar o programa. Vamos ver se vai dar certo.
Aí deu certo, ó. Pelo jeito deu certo. Então ele veio, olha, tá no debug break. Então agora eu espero que tenha sido feita uma compra. Deixa eu dar uma olhada na negociação. Então tá aqui a compra, né? Bem certinho no local onde que tinha sido colocado. Antes eu tinha simplesmente feito ali o fechamento da outra posição. Então agora fechou. Agora eu tenho certeza que tá tudo certo. Eu tiro o debug break aqui, né? E tiro o debug break aqui também embaixo, tá? Então agora eu estou aqui com posições que abrem e fecham assim que inverto o sinal, tá? Eu gosto de vir aqui em criar estilos e agora eu posso tirar esse close position, que era do código do ChatGPT, né? E já mudou alguma coisa, ó. Vocês repararam aqui, ó, só explicando bem, ó. Então, para encerrar a posição, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma iteração em todas as posições abertas. Aí eu seleciono cada uma por índice e aí eu estou vendo se a posição do ticket, né, que eu selecionei, ela tem o mesmo símbolo do gráfico, ou seja, ela foi aberta por ele. Aqui a gente teria que verificar também se é do mesmo robozinho, porque eu poderia ter aberto sozinho essa ali pelo próprio chart. No entanto, né, ainda a gente não fez essa verificação e a gente está tentando escalar na complexidade. E aí então eu faço aqui um fechamento da posição, né, que eu estava lendo aqui. Aí eu dou esse print, né? Eu não preciso dar print nenhum, né? Mas por enquanto eu vou deixar assim, beleza? Agora aconteceu uma coisa aqui, ó. Aconteceu alguma coisa aqui, ó. Esse position select symbol, né? Se position select symbol. Será que eu realmente preciso disso aqui, né? Aí eu preciso fazer uma verificação do símbolo. A gente vai ver se há necessidade de deixar isso aqui para frente, né? Porque eu já faço uma verificação ali, né? Nesse caso, se eu quiser, inclusive ainda, né? Eu posso fechar já a posição, porque eu já fiz a verificação lá em cima. Se eu fizesse esse comentário aqui, ia tá ok, tá? Mas por enquanto a gente vai deixar isso aqui, né? Vamos deixar dessa forma. E agora, né, eu vou baixar aqui novamente. Não vou baixar, não, vou executar de novo. E agora eu entendo que ele vai fazer então as reversões. Olha, ele vai fazer reversões. E aí a gente tem esse resultado, onde eu tenho então o fechamento de uma posição, né? É claro que agora ele dá os recadinhos dele aqui, ó. Deu muito pouco, né? Porque evidentemente eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um take profit aqui ainda maior, ó. Vou colocar aqui de stop loss de 10 mil e o take profit 20 mil. É claro que a gente teria que passar numa variável, mas a gente tava fazendo bem devagarinho aqui para seguir o modelo, né? Então agora quando eu executar, normalmente vai ser uma reversão. Ó, agora vamos dar uma olhada no diário. Vender, vender. Ó, tem vários vender aqui, ó. Vender, comprar, 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 vender. Ó, a posição foi fechada, ó, porque ele teve que inverter, ó. Então isso aqui tá acontecendo também. Já conseguimos ver que está acontecendo essas coisas ali. Beleza. Então, é claro que, né, que quando você tem uma posição daquele tamanho ali, você tem provavelmente aí uma condição que não houve, que sempre vai haver inversão. Vou baixar aqui para 200 de novo, né? E é isso. Eu acho que hoje tá ótimo, né? Conseguimos aí continuar. Lembrando que você que tem visto a nossa playlist, né? Eu espero que você esteja com a gente, né? Sempre. Agora vamos compilar aqui e vamos executar. Da próxima vez a gente vai colocar mais algumas coisas, né? É importante. E o robozinho começou a funcionar aqui já, né? Então aqui nós vamos ter que fazer verificações, ele vai abrir apenas uma coisa, olha, ele tem uma curva, né? Curva ruim, não é muito boa, mas vamos ver o que nós vamos conseguir lá no final. Claro que eu teria que otimizar, teria que fazer várias coisas nesse sentido. Entanto aí tá um robozinho fácil de cruzamento de médias, e quando a gente vê aqui o gráfico, olha, ele se mantém mais ou menos aqui num estilo, né? Mas é isso, então ficamos assim. Espero que você esteja curtindo essa série, né? Hoje nós fizemos então aqui a verificação se tem alguma posição aberta para a gente fazer a reversão. E aí estamos quase terminando, né? Estamos quase terminando aqui o robozinho, corrigindo tudo que o ChatGPT fez aqui pra gente, que não estava muito funcional do ponto de vista do MQL5. Valeu, pessoal, estamos aí, né? Espero que você esteja com a gente sempre, né?
E obrigado, se inscreva, deixe seu comentário. Valeu, tchau, tchau.